Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo de número 46, verso 1. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra do Senhor. Jesus, ele teve intensa atividade. Não vamos dizer que ele teve um ministério agitado, porque isso pode trazer uma conotação negativa. Dizemos, no entanto, que ele teve um ministério ativo. Ele aproveitou bem, e muito bem, cada oportunidade. Nós temos que ter uma atenção muito grande quando estudamos, quando falamos sobre Jesus. Não nos esquecendo nunca de que Jesus tinha as duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Precisamos saber discernir quando ele falava como homem e quando ele falava como Deus. Esse texto do qual nós estamos analisando, Lucas 4, a partir do verso 16. Inclusive, é bom destacar que ele está chegando na sua cidade, isto é, na cidade em que ele foi criado, voltando a Nazaré. Ele tinha saído dali, que era a região da Galileia, e ele foi para a Judéia, outra região, outra província. A gente já sabe, já aprendeu qual foi a finalidade dessa viagem. Ele foi lá para ser batizado no Rio Jordão por João Batista. Quando ele voltou para iniciar o seu ministério. Lembre que quando ele estava sendo batizado, ele estava sendo batizado como homem, não como Deus. Por isso que o céu se abriu e veio sobre ele o Espírito Santo. Então, o homem Jesus sendo batizado e Deus, aquele que o gerara, vindo sobre ele. Logo em seguida, a confirmação de Deus. Deus ali não só estava o ungindo, o capacitando para o seu ministério, mas também confirmando para João Batista que Jesus não era simplesmente um batizando comum, que Jesus não era simplesmente o seu primo, mas que Jesus era o Filho de Deus. Note que no relato minucioso de Lucas, ele mostra que Jesus, logo após o seu batismo, ele
cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que prova, que embate, diríamos, sangrento, em que ele saiu totalmente vencedor. Agora, depois disso, ele volta para o seu domicílio, para a cidade em que ele foi criado, para Nazaré. E é interessante que ele procurou já entrar em atividade. Ele foi para a sinagoga, diz o relato bíblico, como era o seu costume. E ali, algumas pessoas, pois os judeus eram zelosos nessa questão da frequência nesse lugar, que era, a princípio, uma escola, mas que acabou se tornando também um lugar de culto. E chegando lá, naquele tempo, lógico, tudo diferente. Hoje, vamos para os cultos, cada um tem sua Bíblia, e por que não dizer uma Bíblia mais moderna que a outra, mais bonita que a outra? Naquele tempo não era assim. Era o chamado rolo, e também não era um conjunto de livros como hoje temos, mas os livros eram partes. Por exemplo, ali já ficava na sinagoga aquele livro do dia, que seria usado naquela reunião. E Jesus chega e o líder, o dirigente da reunião, entrega para ele o livro. E ele, abrindo o livro, ele leu. Interessante que ele leu e assentou-se. Leu em pé e assentou-se. Então, vamos repetir o que ele leu. Lindo demais. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os cativos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Bem, ele leu essas coisas magníficas que parecem misteriosas e assentou-se. O sistema hoje é diferente, né? Os pregadores, nós lemos e entregamos a mensagem, o sermão propriamente, conforme acostumamos falar. Ele simplesmente voltou ao seu cantinho, assentou-se e, sabe, a pregação que ele fez hoje se cumpriu esta palavra. Aleluia. Que palavra. Essa palavra aqui, conforme já falamos, aprendemos, a gente tem que reprisar. Aprendemos no vídeo anterior. Foi o profeta Isaías quem disse
séculos, mais de 5 séculos atrás. E ele estava dizendo, hoje, esta palavra se cumpriu. Ele estava dizendo, se cumpriu em mim. Olha a magnitude das Escrituras, da palavra profética. O Espírito do Senhor está sobre mim. Note, ele estava falando como homem. Ele não estava falando como Deus. Como que Deus ia dizer, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele estava falando como homem. A profecia tinha sido entregue por Isaías. Assim, falando a respeito desse homem, esse homem que estava chegando ali na sinagoga, lendo a profecia, se identificando com ela e, com toda a coragem, assumindo a sua posição ministerial, a sua posição na filiação divina, declarando: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Quando que este Espírito veio sobre ele, foi lá na hora do batismo, conforme já aprendemos. Mas, e agora? Com que finalidade ele vai? A profecia explica e nós iremos mostrar amanhã. Qual foi a finalidade de o Espírito do Senhor ungir o homem Jesus? O homem Jesus foi ungido com o Espírito do Senhor. Para quê? Nós iremos ver nos vídeos posteriores. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.